Uhum. Doutor Hugo, a gente vê muito pela mídia que acontece o quê? Algumas pessoas contraem o vírus e algumas não têm sintomas, outras têm os sintomas, digamos, intermediários entre o não ter e o ficar ruim. Eu gostaria de saber o seguinte, a pessoa tirou a tireoide, isso influencia nessa questão do sistema imunológico estar mais baixo e estar bom? Influencia? Então, Uma pergunta aqui. uma pergunta boa, né? Uma pergunta recorrente também e a gente sabe que não, tá? As tiroidites autoimunes, essas condições, né? Pessoa operada de tireoide e tudo, não muda o risco, né, de um sintoma mais leve ou mais grave, né? Esses fatores de risco, a gente volta naquela questão daquelas que já são mais conhecidos, tá? Claro, a gente não tem resposta para todas as condições. Pode ser que coisas novas apareçam aí e nos surpreendam. Como eu disse, a coisa é muito dinâmica. Conforme a epidemia É, vai andando, as informações vão chegando para a gente, né? isso. Por enquanto, a É uma informação... doença nova, né? Isso, Uma doença nova. isso. E assim, eu tenho a gente tem acesso nós médicos temos acesso a muitas formas da gente se atualizar. E um modo interessante que eu tenho feito eu tenho um grupo da faculdade, e o grupo da faculdade tem médicos em todas, assim, praticamente em todos os lugares do mundo. Tem dois colegas nos Estados Unidos, outra que está na Alemanha, tem outro que está em Portugal, outra que está na China, muita gente em São Paulo, espalhado pelo Brasil todo, né? Então, e o pessoal é muito criterioso, né, na hora de... eu sou muito otimista, eu acho que eu sou muito otimista, mas eles têm um freio assim nas informações. Aparece uma coisa nova, a gente tem a vontade, a empolgação de querer passar para frente, né? Mas a gente tem que ter muita ponderação. Até agora não temos nenhum medicamento específico, né, para Covid-19. Teve uma live aqui nesse começo da semana com um professor meu, o professor Carlos Carvalho, que é professor titular da pneumologia da USP. Uma live maravilhosa, foi um amigo meu que é urologista que conduziu a conversa com ele, 1h20 de conversa. Eu recomendo que vocês vejam essa live. Ela mostra, assim, ela tá recente, então foi do começo da semana, e ela mostra como a coisa andou legal aqui no Brasil, assim, tá andando, pelo menos no estado de São Paulo, em alguns estados, a gente está conseguindo segurar aquele pico acentuado da epidemia, né? E comparativamente a outros países como os Estados Unidos, Itália, Espanha, que tiveram picos muito acentuados e o número de mortes está realmente assim, muito alto, né? Essas medidas gerais, né, desse isolamento, a gente já está vendo que, já conseguimos sentir que realmente estão surtindo efeito, né? E é mais um reforço que tem que ser dado, eu acho, da gente manter esses cuidados, né? Quando eu vou para um consultório, quando eu vou para o hospital, do começo ao fim eu sou neurótico. Eu tenho que estar com essa neura agora, não tem jeito. Vai fazer bem para mim, vai proteger as pessoas. Não é só proteção individual. Quem sai na rua sem máscara pode estar com o vírus e pode estar assintomático. Então, ela pode estar não só... pode estar contagiando as pessoas, né? Então, se um usa máscara e o outro usa máscara e tem os cuidados com álcool, tudo... né, a chance de transmissão e da gente quebrar essa pandemia aumenta muito. Tem um caso interessante, né, que eu andei observando, que a gente andou observando ali no grupo também, que é um país que foge um pouquinho da curva, que é Hong Kong. Em Hong Kong, esse uso da máscara é muito intenso, né, e eu acho que talvez não seja superponível à nossa população, né, porque são populações diferentes, né, tem hábitos diferentes, né. Os orientais às vezes não abraçam para não cumprimentam apertando a mão, a gente é muito latino, então tem essa tendência de toque, de encostar às vezes involuntariamente, né? Então, mas é uma medida de proteção muito importante, o uso da máscara. Estou reforçando aqui várias vezes também, porque eu acho que vai fazer diferença, principalmente agora, nessa fase seguinte, em que quando começar a haver alguma volta social, né? Quando vão começar algumas coisas a serem retomadas. O senhor falou uma coisa interessante que é recorrente entre os asiáticos, Hong Kong, no outro lado do mundo, eles usarem muito máscara mesmo. Eles Isso, acordam pela manhã, se estiverem espirrando, normalmente, sem pandemia, sem nada disso, eles já colocam a máscara para entrar no metrô, eles têm essa cultura da máscara muito maior que a gente. isso é uma proteção, não só
da Claro. pessoa, mas de proteger o outro, né? Quem está resfriado, está usando a máscara, ela está Isso. evitando a disseminação da Uhum. doença que a pessoa tem para frente. Então, Uhum. por enquanto, Uhum. o uso da máscara é assim, muito importante, né? Quanto melhor, acho Uhum. assim, quando a pessoa tiver a melhor máscara que ela puder dispor, ela deveria usar. Se tiver uma Uhum. máscara cirúrgica, use. Se tiver uma máscara de pano, que não é a ideal, é melhor que use ela, porque duas barreiras é aquilo que a gente falou, né? Se tiver dois usando Uhum. máscara de Sim. pano, a soma das duas vai Uhum. causar uma proteção maior, tá? Então, Uhum. acho que deveria ser uma informação a ser disseminada, né, para as pessoas.